Um. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Denis, sou pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e vou coordenar essa mesa sobre população LGBTI+, e sistema de justiça criminal. A ideia dessa mesa é trazer visibilidade para esse problema, né, que é um dos mais invisibilizados dentro do campo da segurança pública. E aí eu fiz a análise no 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano sobre, enfim, dando conta desse problema, né, especialmente desse problema no que diz respeito à produção de dados e de estatísticas por parte do sistema, do setor da segurança pública. E aí, então, justamente, né, para poder resolver esse problema da violência contra a população LGBTI+, é preciso visibilizar ele, para que a gente possa, a partir daí, tratar dele de forma aberta e honesta. E aí, mais que isso, esse papel visa também apresentar propostas de solução para esse problema, dialogando com as polícias e com os outros operadores do sistema de justiça criminal e transformar a atuação desses operadores. Bom, eu vou pedir agora, né, passar a palavra para os participantes e começo pelo Anderson Capicchioli, peço que ele se apresente. Anderson. O Anderson caiu, gente. Vou pedir então para a Lohane se apresentar, por gentileza.
Olá, obrigada, Denis. Bom, eu sou a Lorene Carvalho, sou mestranda em Direitos Humanos pela USP e pesquisadora no Comitê de Diversidade e Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV Direito São Paulo. Enfim, gostaria, né, antes de qualquer coisa, agradecer o convite para participar desse 14º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O convite me chegou pela Samira Bueno, que fez uma mobilização para eu conseguir participar, porque por conta dos dias e agendas, que está uma loucura nesse final de ano, então vou agradecer o convite na pessoa da Samira. E também, claro, dizer que é uma honra dividir esse momento com a Similarhat e o Anderson, porque eles foram pessoas fundamentais para o desenvolvimento desses documentos, que a gente vai poder conversar um pouco hoje, que foi a nota técnica e o protocolo policial, desenvolvido pela Clínica de Política de Diversidade da FGV Direito de São Paulo, foi ministrada pelo Tiago Amparo, e eu pude participar junto com a Natália Dutra como monitoras. Foi um documento desenvolvido de maneira super coletiva e sem a ajuda da Cime e do Anderson, com certeza a gente não teria atingido esse texto final, que foi divulgado para quem quiser acessar, está na biblioteca da FGV. E então, assim, acho que deu para perceber que foi um trabalho primoroso de muitas mãos, né? Então, para mim é uma honra poder apresentá-lo nesse momento. Passo agora a palavra para a Cime. Cime, por favor, se apresente. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Simona Rai, estou presidenta da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Intersexos e muito mais dessas corpas e dessas existências que são entendidas como dissidentes da heteronormatividade, da cisnormatividade, né? É um prazer estar aqui, agradecer muito o convite, né, do fórum, por conta do que a gente acompanha o trabalho, a gente sabe da seriedade desse trabalho, por conta da urgência de debater esse tema, né, que é um tema tão duro, que é um dos temas que mais tem aí os resquícios, né, na sua prática, no seu fazer profissional, que mais tem os resquícios dessa ditadura que a gente passou, desse militarismo excessivo que a gente passou, e romper isso a gente só rompe com muito diálogo, com muito enfrentamento, mas com muito debate. E dizer que a gente precisa muito debater esse assunto por conta, principalmente, que a gente vem conquistando, a gente vem avançando nas conquistas de legislações, mas o que a gente vê é uma dificuldade imensa da aplicabilidade disso, e sem a gente tensionar, a gente não vai conseguir transformar esses sonhos, essas lutas e essas conquistas em realidade. E aí, daqui a pouquinho a gente fala mais. Anderson, se você pudesse apresentar, por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Cavicchioli. Eu sou delegado de Polícia Civil aqui no Distrito Federal. Atualmente estou lotado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2 de Ceilândia. Sou mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. Estou, né, presidente da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+, que é uma rede formada por profissionais de segurança pública, todos LGBTI+, e que se formou em 2018, né, e que vem pensando a LGBTfobia nas forças de segurança, e também acabou assumindo funções mais amplas, né, como uma associação de defesa de direitos humanos, e que tem por objetivo entender e compreender e debater as situações relacionadas à população LGBTI+, e à segurança pública brasileira. Eu quero agradecer imensamente o convite do fórum. Eu acho que são esses debates que nos fazem caminhar, são esses debates que nos fazem amadurecer os temas de grande relevância, né? Nós vivemos num país, infelizmente, ainda muito violento, tem várias nuances, várias formas de violência, e o debate, a educação, a criação de estratégias e de políticas públicas de segurança pública que vão efetivamente contribuir
para que nós possamos alcançar outros níveis civilizatórios. Então, eu quero agradecer imensamente o convite, em nome da Renosp, e me colocar à disposição para as perguntas e para o debate que vai se iniciar. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, o chat do Zoom está aí. A gente tem uma pessoa da equipe que vai repassar para a gente. E aí a gente já vai fazendo num formato mais dinâmico de debate mesmo. Já podem fazer suas perguntas. A gente vai fazer tudo possível para responder o máximo delas possível. Eu começo, então, com uma pergunta, né? Fazer a pergunta direcionada para o Anderson, mas depois que ele terminar a fala, acho que Lohane e Cine podem se sentir à vontade para fazer suas contribuições também. Não só nessa pergunta, mas nas futuras também. E a pergunta é, Anderson, como que é ser policial e LGBT? Né? Essa coisa que muita gente entende como, enfim, como talvez até contraditório. Conta um pouco pra gente. Causa um estranhamento, né? As pessoas geralmente estranham esse local, né, ocupado por uma pessoa LGBT. Mas nós somos vários, né? Nós estamos nas forças de segurança, contribuímos para construir a segurança pública brasileira. Agora, há dificuldades, né? Nós temos ainda instituições que se pautam por machismo, por LGBTfobia, né? Então, nós temos no cotidiano que superar uma série de obstáculos, né? E o que nos surpreende, quando nós organizamos a Renosp, né? Ela nasceu de um ato de violência contra um policial, né? Ela existe desde 2010, mas ela era um grupo onde as pessoas ali dividiam suas experiências, né, como LGBTs e estando nas forças de segurança. Em 2018, um ato de violência, né, contra um policial militar em São Paulo nos mostrou a importância de nos organizarmos, né, até para que pudéssemos nos defender de agressões como as que aconteceram com esse soldado, com um soldado da Polícia Militar, que teve a sua imagem fardado, né, beijando um outro rapaz. Essa imagem foi clandestinamente capturada por um celular no metrô, e ela passou a circular por grupos de policiais, e ele chegou a ser ameaçado de morte. Então, ali naquele momento, nós entendemos a gravidade, né, da situação e a necessidade de que nós deveríamos nos proteger de uma maneira mais efetiva, e por isso surgiu essa ideia de transformar, né, aquele grupo de conversa em uma associação. Então, hoje a Renosp é uma associação de direito privado, ela congrega os profissionais que são LGBTs e estão nas forças de segurança pública. Mas vocês vejam, não é fácil, porque um policial, né, sofreu uma ameaça de morte por ser LGBT. Então, e nós temos diariamente, mas assim, constantemente, relatos, né, de pessoas que procuram a Renosp, até reportando situações, né, de LGBTfobia. Nós procuramos tratar essas questões junto às instituições. Nós não estamos aqui para combater as instituições, mas nós estamos aqui para que as instituições funcionem de uma forma que se tornem inclusivas, para que todas as pessoas possam, se desejarem, trabalhar, né, como um agente de segurança pública. Então, a Renosp, ela tem esse papel institucional de fazer a ponte entre a comunidade LGBTI e as forças de segurança, né, para criarmos instituições mais republicanas, democráticas, plurais, e que todas as pessoas possam participar. E é muito comum, quando a gente recebe algum novo membro na Renosp, né, o sentimento que é assim de isolamento e solidão. As pessoas, quando a pessoa LGBT descobre a Renosp, ela geralmente entra no grupo e diz assim: nossa, eu não imaginei que existissem outras pessoas LGBTs nas forças de segurança, eu achei que fosse a única pessoa. Porque existe um silenciamento, existe uma invisibilização, né? Existe um não falar sobre o tema. Então, a Renosp, ela cumpre, na minha visão, um papel bastante importante de apoio mútuo, né, entre os profissionais de segurança pública, e a partir daí para que nós possamos superar as dificuldades do dia a dia, né? Que não são poucas, mas felizmente eu vejo que nós estamos conseguindo avançar
O Brasil é muito extenso, então há situações mais unidades da federação onde essa situação é bem mais tranquila, outras unidades onde isso é bem mais complicado, né? Eu trabalho aqui no Distrito Federal e a polícia está preparada, então assim, a gente tem protocolos, inclusive, de combate à LGBTfobia, protocolos que indicam como se atender uma pessoa LGBT nas delegacias. Então, assim, o Brasil é muito grande, né? Ele é muito variado, então esse tema, a intensidade das violências, ela varia de acordo com a unidade da federação sobre a qual nós estamos falando. Mas, assim, não é fácil, mas é muito satisfatório, é muito prazeroso. Eu digo que a polícia é a primeira instituição de defesa de direitos humanos, né? Quando a pessoa sofre uma violência, ela procura a polícia para ter a sua demanda atendida. Então, eu acho que é essa cara da segurança que a gente quer, né? Uma segurança pública que acolha a população, que entenda as suas demandas, que devolva um serviço de qualidade, né? E é isso. Então, eu acho muito prazeroso quando as pessoas me perguntam, LGBTs, muitas pessoas entram em contato com a Renosp e costumam dizer assim, mas, poxa, vai dar certo, eu sou LGBT, como é que eu vou ser policial, né? E a gente diz, não, venha, né? Porque o seu sonho não pode ficar à mercê do desejo do outro, né? Se o seu sonho é ser policial, se o seu sonho é entrar nas Forças Armadas, se o seu sonho é ser bombeiro, bombeira, venha, né? Faça o seu sonho acontecer. E a LGBTfobia nós temos em todos todos os campos da sociedade, né? Então, a polícia é mais um deles, mas a gente precisa trabalhar e mudar isso. Então, não é fácil, mas é muito satisfatório quando no final do dia você chega em casa e sabe que ajudou muitas pessoas, né, em situações muito delicadas e sensíveis. Então, eu particularmente adoro ser policial e não me vejo fazendo outra coisa hoje. Nossa, e só antes da gente passar para falar mais sobre essas coisas da nota técnica e do protocolo que vocês lançaram, eu queria direcionar uma pergunta específica para a Cime, né? Que é, enfim, como tem sido historicamente as interações entre as pessoas trans e o sistema de justiça criminal, e perguntar também se você viu alguma transformação nos últimos anos, alguma transformação recente, se você tem alguma boa prática que você quer mencionar. Bom, Denis, é assim, dava uma palestra, só essa pergunta, né? Dava uma mesa só dessa pergunta aí que a gente podia separar. Mas, assim, tem uma questão que é a nossa existência, ela não combina com esse formato de sociedade que a gente tem hoje. Hoje nós temos um serviço de segurança e, em grande parte, de sistema de justiça que atende a um determinado padrão de indivíduo social da sociedade, né? Essa pessoa, ela tem um critério aí, né? Embranquecido, heteronormativo, cisnormativo. Então, assim, enquanto travesti, assim, a gente não enxerga isso, né? A história da nossa organização política, ela nasce a partir de um enfrentamento a essa lógica. Uma lógica que dizia que a gente não podia estar na rua porque era vadiagem, né? E a relação da história da transgeneridade, para além das organizações políticas no Brasil, ela perpassa por uma história de intensa agressão e repressão policial, né? E, sobretudo, essas pessoas, enquanto encarceradas, elas encontram uma realidade que é uma realidade ainda mais hostil, né? Os relatos são horríveis, são que esses corpos e corpas são utilizados dentro desse sistema para troca de favores, né? Para serviço assim. Essas vidas, elas não valem nada para esse sistema. Então, assim, a gente, obviamente, debate esses sistemas e debate essa lógica porque nós queremos o outro, como o Anderson traz, né? Essa narrativa, nós queremos um modelo que contemple
o respeito à diversidade, que contemple o respeito a essas existências, mas a gente debate não simplesmente por isso, a gente debate porque a gente quer viver. Né? E, em algum momento, esse regramento social que serve para dizer que nós não podemos, porque eles não dizem nunca que nós podemos, mas dizer que nós não podemos, passa a dizer que sobre todas as pessoas. Pode-se a falar, né, sobre todas as pessoas também, e não só sobre nós para justificar algo que, na verdade, é um desconforto, né, imposto aí por uma narrativa de que nós somos o pecado, de que nós somos a vergonha, de que nós não podemos existir. Então, as nossas relações, as histórias que a gente tem para contar, são histórias muito conflituosas, são histórias muito de intensos relatos de agressão e de violências e de apagamentos. Mas, obviamente, a gente vê algumas iniciativas como iniciativas que são interessantes nesse espaço, mas são iniciativas que surgem a partir das lutas. Né? A própria existência da Renosp, para nós, é algo que nos acalanta, né? que nos traz conforto saber que temos parceiros e parceiras que nós podemos dialogar. Mas, assim, ainda são muito pontuais essas iniciativas, ainda são regramentos, seja eles portarias ou decretos, né? Por exemplo, eu tenho alguns para te falar. O IML da Bahia, ele tem um protocolo para identificar o corpo de uma pessoa transgênera quando chega ao Instituto Médico Legal. Isso, para nós, é extremamente inovador. Né? Existe protocolo de atendimento no DF. Alguns estados já entendem ou o feminicídio ou a Maria da Penha como possíveis de aplicação para pessoas trans, já que o Congresso, nas suas aprovações, já tirou. Né? A gente vê aí protocolos de atendimento à população LGBTQIA+, sendo construído. Eu mesmo vim de um estado, que é o Pará, que criou o primeiro plano de segurança pública e combate à então homofobia, porque fazia muito tempo. Né? Mas, na minha opinião, para encerrar essa primeira resposta, é que a gente tem um arcabouço teórico que ainda precisa de outras etapas para se tornarem realidades. Eu acho que o momento que a gente está hoje é de começar a ver a efetivação disso no dia a dia, do fazer do operador de segurança, mas, sobretudo, dessas vítimas que chegam a esses lugares e são culpabilizadas simplesmente por ser quem são. Isso ainda acontece e a gente precisa de ainda muito diálogo, de muitas parcerias para fazer com que essa realidade, esse papel, esse regramento e essas boas notícias virem ações reais e cotidianas. Obrigado, Simi, pela fala. Nossa, eu estou bem emocionado. Assim, muito gostoso vocês falarem. A minha próxima pergunta, né, eu vou direcionar inicialmente para a Lohane, mas a partir dessa pergunta eu queria já que vocês se colocassem, enfim, sem precisar tanta mediação, né, de forma menos regrada. Essa pergunta, Lohane, ela... Bom, você falou da nota técnica, né? Tem até um pessoal perguntando no chat. A gente já mandou os links da nota técnica e do protocolo que vocês fizeram com a FGV. E aí a pergunta é: a gente sabe que o crime de racismo, ele, enfim, ao qual foi vinculada, né, a criminalização da LGBTfobia, ele tem um número muito baixo de registros, muito baixo mesmo, e que não condiz com uma realidade que a gente sabe que existe no Brasil. E aí eu queria perguntar como que está a aplicação da lei, né, da criminalização, quais são os desafios, mais a respeito dessa produção de vocês especificamente. Como, por exemplo, um operador da justiça criminal vai poder diferenciar o que é propriamente um crime de racismo, como a gente entende, né, de discriminação racial e de racismo por conta da cor, da pele e da raça,
do crime de LGBTfobia na hora da tipificação, por exemplo? Bom, essa pergunta acho que também daria uma outra palestra. Mas eu vou tentar trazer alguns elementos para a gente discutir e conversar um pouco sobre isso. Bom, essa equiparação, né, ela acontece por um julgamento no STF que coloca a transfobia como, a LGBTfobia, aliás, como diria o Pauliotti, aí eu estou seguindo um pouco a determinação dele, levando em consideração que ele foi o autor das duas ações, né? Ele diz que não teve uma analogia, mas sim uma adequação do que é considerado como LGBTfobia para o que o STF já tinha como precedente caracterizando o racismo. Então, a gente já parte daí não só de um conceito pré-estabelecido de racismo dentro daquele espaço do STF, mas também do que foi considerado como LGBTfobia para fazer essa identificação conceitual, para que isso, de fato, pudesse ser levado à tipificação de crimes que tenham como motivação a LGBTfobia. E aí, para isso, o que foi considerado, e também é o que consta o nosso ponto de partida, tanto para a nota técnica quanto para o protocolo policial, né, que foi conceituar a LGBTfobia como todo e qualquer tipo de conduta decorrente de uma aversão à identidade de gênero e ou orientação sexual de alguém que possa gerar dano moral ou patrimonial, lesão ou qualquer tipo de sofrimento físico, psicológico e ou sexual ou morte. Isso significa dizer que o comportamento LGBTfóbico, ele é aquele que vai hostilizar ou rejeitar todas aquelas pessoas que não se conformam com o papel de gênero pré-determinado socioculturalmente, pelo que é considerado aí o sexo biológico. E é importante conceituar isso, porque essa equiparação ao crime de racismo, ele levou em consideração justamente ao que é interpretado cultural e socialmente para racismo. E aí a dificuldade, né, que você me pergunta qual que é a dificuldade da aplicação, ou como que a lei está sendo aplicada, a decisão do STF, ela encontra todas as dificuldades que a tipificação do racismo também encontra, que é não só, né, uma pré-concepção do sistema de justiça, que como a Cimi já falou, ele não foi feito para ser um lugar acolhedor de demandas de pessoas não hegemônicas, e também a falta de dados, né? Um dos pontos principais que a gente aponta na nota técnica é justamente a subnotificação dos dados. Uma dessas razões é o fato de que não há uma padronização, seja nas delegacias, seja em outros sistemas de registro dessas ocorrências, para, de fato, ser algo facilitador de acesso. Então, um dos pressupostos para a elaboração desse documento foi um pedido que a BGLT realizou, de pedido de lei de acesso à informação, para todos os estados do Brasil, e que menos de 50% responderam com os dados que foram solicitados, e ainda assim de maneira incompleta, porque algumas das perguntas que foram realizadas não foram respondidas. Isso porque não existe uma padronização e nenhuma sistematização de como esses dados são registrados e recebidos por essas instituições. Na questão, né, para o racismo, isso também acontece, né? Acho que o mais recente pedido de necessidade, né, de urgência de você constar cor e raça e etnia nesses protocolos oficiais aconteceu na pandemia. A Coalizão Negra por Direitos teve que fazer um pedido oficial para que isso constasse nos dados que eram fornecidos oficialmente pelo governo da pandemia, porque não aparecia qual que era a autodeclaração das pessoas, se elas eram negras ou não negras. Isso foi preciso dizer, né, pedir. Uma coalizão precisou pedir para que isso constasse. A gente está no século XXI. Com a violência LGBT fóbica não é diferente. Então, a dificuldade de aplicação dessa decisão do STF é justamente a falta de uma sistematização melhor, orquestrada, que de fato seja um dado que possa efetivamente ser trabalhado para se tornar políticas públicas.
Então, existe, claro, toda uma discussão, né, do porquê de terem feito essa adequação conceitual de LGBTfobia com racismo, né? Eu acho que para o contexto STF, né, e o benefício dessa decisão, eu entendo o caminho que isso foi construído, como esse caminho foi construído. E eu acho que o efeito disso é você justamente conseguir, através de todas essas organizações e movimentos sociais que historicamente já denunciam essa invisibilidade, proporcionar, de alguma maneira, um meio, né, um primeiro passo para que esses dados possam efetivamente serem visibilizados para a população, né? Porque hoje, né, um dos desafios foi encontrar dados, como eu disse, e as poucas fontes que a gente encontrou veio da BGLT, da ANTRA, do Grupo Gay da Bahia, que são organizações que historicamente fazem esse tipo de levantamento e tornam público e causam uma mobilização. Agora, dados oficiais, a gente encontrou pouquíssimos. É claro que existem iniciativas, né? A Cime já trouxe alguns exemplos aqui, acho que ela é a melhor pessoa para trazer essas experiências que também são positivas, mas precisa de muito mais, né? Como o Anderson disse, o Brasil tem um tamanho continental e as realidades para a população LGBTQIA+, que não é homogênea, né? Ela tem diversas pluralidades dentro dessa população que a gente chama de LGBTQIA+, precisa ser olhada com respeito. E essa aplicação dessa decisão, portanto, pode ser, sim, um primeiro passo importante para que isso ocorra, mas uma das grandes dificuldades apontadas por esses dois documentos é justamente a insuficiência de dados oficiais, né? Obrigado, Lohane. A gente está com uma boa audiência aqui, né? Vou ler para vocês uma das mensagens. A Lidiane Azevedo, investigadora da Polícia Civil, professora de Direitos Humanos da Cadepol. Ela disse que quer registrar a presença e parabenizar a todos, né, da organização, e a vocês que são participantes da mesa, diz que a discussão é extremamente relevante e urgente. Ainda nessa chave, né, eu queria perguntar então para si, o que você, né, como linha de frente da direitos humanos e como ativista, que você enxergou de diferente, né, que mudou para vocês dessa perspectiva com a criminalização da LGBTfobia? O que realmente mudou, assim, para mim, tem dois elementos que ainda, para mim, são os primeiros que a gente sente. Assim. Primeiro, ninguém pode mais dizer que não é crime. Né? Por que a gente falava disso? A gente tem que trazer um pouco para antes. Por que a gente falava disso? Porque a sociedade ela vai dizer que nós somos pecado, que nós somos vergonha. Certo? E que se nós somos pecado e vergonha, nós temos que ser exterminados. Então, tem uma narrativa que ela ainda existe. Nas relações é que, quando uma de nós é assassinada, quando uma LGBTQIA+ é espancada, os seus agressores contam a narrativa de que estavam ali exterminando algo que tem que ser exterminado. Porque é considerado errado, porque é considerado vergonha, porque é considerado pecado, tem que acabar. O pecado tem que acabar, né? Para a gente ter uma sociedade que todo mundo vá para o céu. Então, esta narrativa da gente dizer é crime. Não tem mais como o Estado brasileiro é crime. Acabou. Isso é um elemento. O segundo é que nós temos como forçar uma relação diferenciada nesses lugares. Né? Então, se eu chegar numa delegacia, o que eu quero dizer com isso? Se eu chegar numa delegacia, ou se eu for abordada por um policial, eu já sei, e ele já sabe, ou ela já sabe, que é crime. Né? A partir daí, mais nada se sabe. Então, se tu me perguntares se a partir da decisão do STF, eu, Similar, vou com mais segurança a uma delegacia, eu não vou. Eu fui semana passada a uma delegacia acompanhar uma pessoa e eu fui com o mesmo sentimento de insegurança que eu ia em outros momentos. Mas eu vou com um sentimento
de que eu tenho uma proteção, de que eu tenho como me defender e de que eu tenho como me argumentar mais do que para convencer essa pessoa. Porque eu não preciso mais convencer aquela pessoa que está me atendendo que eu tenho direito, ou que eu sou uma pessoa do bem, ou que eu mereço viver. Eu não preciso convencê-lo disso. Ele tem que cumprir uma regra. Agora, a partir disso, os desdobramentos disso ainda são muito frágeis. Porque a gente, como Lohane, né, já trouxe esses elementos para a gente, não há. Os próprios protocolos que nós construímos são orientações, são sugestões. Né? Porque não há um entendimento unificado. Diferente, por exemplo, da Maria da Penha, que pode ter jurisprudências que dão um aperfeiçoamento à legislação, mas quando ela chega como legislação, ela chega como orientação. Né? Você não tem nos outros elementos. E se a gente falar, se eu só falar assim, ó, tipifica aí lei do racismo, ele vai colocar número tal, tal, tal. Como é que vai identificar o que está nessa lei de que é com uma pessoa transgênero, com uma pessoa homossexual, com uma pessoa bissexual? Não tem como. Porque não há uma orientação única, não há um procedimento único que seja institucionalizado no país, e não há também nenhum estado que tem, gente, é o que já tinha antes, na maioria dos estados, na maioria das unidades da federação. O Rio já tinha o campo lá. São Paulo já tem esse campo, né, para colocar se a motivação é homofobia ou transfobia, se para a pessoa, se ela é, né, aonde ela está nessa sopa de letrinhas, tem lá. Mas o preenchimento, ele ainda é um preenchimento escasso, né, por conta do entendimento da pessoa de que acha que se for perguntar alguma coisa está ofendendo, então ser gay, ser lésbica, ser travesti, ainda é ofensa nesse país. Ainda é ofensa. Por isso que a gente fala que a gente tem orgulho de ser quem somos, né? Mas é isso, assim. Em resumo, porque eu acho que eu já me estendi um pouco aqui, eu acho que eu aqui também quero ouvir meus companheiros e companheiras e o que está vindo de perguntas e bate-papo. Mas é isso, assim. Temos algo a mais, né? Temos mais ferramentas para nos defendermos, mas ainda não nos sentimos protegidas. Muito pelo contrário. 1 ano e meio depois da decisão, quase 1 ano e meio depois da decisão, a impunidade ainda é muito grande, e essa impunidade é a certeza de que os nossos algozes podem fazer o que querem, continuar perpetrando essa violência. Não à toa 2020 configura como um dos anos mais violentos para a população LGBTQIA+, da história da apuração que o movimento social faz, já que o Estado continua tão omisso em relação às nossas existências. Obrigado, Simi. Queria falar aqui que a gente está chegando já a quase 300 pessoas assistindo a mesa. Estou muito feliz, muito orgulhoso. E, bom, a próxima pergunta, né, é da Rochelle. Ela parabeniza a mesa pelo debate e queria saber, né, de outras medidas que vão além da criminalização do enfrentamento dessa violência, né? E aí eu já emendo na pergunta que eu tinha preparado, e pensando na produção da nota técnica, né, do qual todos vocês participaram, pela Clínica de Política e Diversidade da FGV, qual que é a importância, né, dessas políticas transversais e da colaboração entre o sistema de justiça criminal, o setor da segurança pública, a saúde, a educação? Qual a importância da transversalização dessas políticas e da cooperação, né, entre os diferentes setores? E aí eu passo a palavra inicialmente para o Anderson. Vocês sintam-se livres para falar também. Eu acho fundamental, né, a gente ter essa ideia da interseccionalidade, né? Porque, evidentemente, um homem cisgênero, branco, heterossexual, não vai sofrer as mesmas violências que uma travesti, negra, né? Enfim, então, esses fatores
eles se sobrepõem, eu acho que tem que ser levados em consideração na construção de qualquer política de segurança pública, e as polícias e os órgãos de segurança pública têm que estar atentos a essas realidades. Então, por exemplo, a gente estava falando um pouquinho antes sobre racismo, né? A Lohane bem abordou do racismo e da LGBTfobia, né? Que o Supremo adequou, né, o conceito de LGBTfobia ao conceito de racismo, né? Porque é um conceito que não é, ele é um conceito social, histórico social. Porque para a decisão do Supremo, o que é o racismo? É a divisão da humanidade em raças, né? E raça seria um divisor, um divisor de pessoas hierarquizante, né, que vulnerabiliza alguns grupos e beneficia outros, e os grupos beneficiados tiram vantagens dos grupos vulnerabilizados. Então, o conceito de racismo adotado pelo Supremo, ele é um conceito bastante amplo, né? Houve uma crítica bastante intensa à decisão do Supremo, principalmente daqueles que não, que, enfim, se sentiram incomodados com o que a Cime falou, da nova realidade em que essas práticas violentas passaram a ser reconhecidas como práticas criminosas, porque o são. Então, qual era o argumento que se usava? O Supremo está legislando. E o Supremo não legislou. O que o Supremo fez foi reconhecer a omissão histórica do Estado brasileiro. Tanto é que essa decisão é proferida em duas ações que têm por fundamento a omissão do Estado, a inércia, a mora legislativa, né, como nós chamamos tecnicamente, ou seja, o que o Supremo disse? Que o Estado brasileiro falhou na proteção às pessoas LGBTs que são extremamente vulnerabilizadas. Era o grupo que precisava, eu acompanhei as decisões, eu fui às sessões de julgamento, e o que se pautava ali e que se argumentava nos votos dos ministros, na construção dessa decisão, era exatamente isso, que outros grupos também vulnerabilizados possuíam alguma proteção legislativa. E o único grupo que ainda carecia de uma proteção efetiva legislativa era a população LGBTI+. Então, as mulheres, nós temos a Lei Maria da Penha, né? Então, aí eu tenho o marcador gênero, contra as violências contra a população negra, preta, nós tínhamos a Lei do Racismo, a 7716, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos legislações, né, que foram construídas e reconheceram certas vulnerabilidades a partir de marcadores sociais específicos. E o único grupo que não contava com nenhuma proteção era exatamente as pessoas LGBTI+. Então, a decisão do Supremo, diversamente do que muitas pessoas dizem, né, principalmente aquelas que não se conformam, que terão que viver numa sociedade inclusiva, o argumento era de que o Supremo legislou. O Supremo não legislou, o Supremo apenas reconheceu a dívida histórica do Brasil para com a população LGBTI+. E ao reconhecer isso, ao reconhecer que esse conceito do racismo, ele é amplo, né? Ele abrange, na verdade, divisões humanas que vulnerabilizam os grupos que estão alcançados por determinados marcadores sociais. Então, o que o Supremo fez foi exatamente avançar, né? Nós, como sociedade, avançamos. Eu acho muito importante, vou retomar um pouquinho a fala da Cime, quando ela fala dessa questão, né, que hoje eu vou a uma delegacia e eu tenho ali a certeza de que o que eu estou dizendo naquele atendimento é verdade, que aquela situação que eu estou levando ali é crime. Né? Então, daí a importância de nós termos essas legislações específicas que tratam de violências específicas, porque só assim a gente consegue construir uma política de segurança pública efetiva. Ficar lidando com dados gerais, né? O Brasil tem 60 mil assassinatos por ano. Mas quem é que morre? Quem são esses 60 mil pessoas? Quem foram? Quem são as pessoas mais atingidas? Né? Quem é que está nessa estatística?
né? Então, esses argumentos universalizantes, eles são um grande problema para a segurança pública, né? Porque eles não revelam as realidades e as diferentes formas de violência que acometem em grau e intensidade diversas as pessoas, que são diferentes, que são apanhadas, cada pessoa por um marcador social. E muitas vezes, algumas pessoas, por vários marcadores sociais sobrepostos, né? Então, daí eu acho que nós estamos avançando. Eu acho que as iniciativas como a que nós estamos tendo hoje, né, de discutir, de debater, de entender a especificidade da violência contra a mulher, contra a população preta, contra o LGBT, contra o idoso, contra a criança. Isso é de fundamental importância. A violência é um fenômeno complexo que se compõe de várias formas de violência, né? Então, isso é importante que nós, como sociedade, tenhamos em vista e possamos construir políticas de segurança pública específicas para atender a cada grupo vulnerabilizado. Obrigado, Anderson. Tá chegando muita pergunta interessante aqui, eu já tá ficando difícil aqui o meu papel de coordenador. Tem uma pergunta da Isabela Leite, ela é repórter da Globo News, parabeniza a mesa, e ela queria saber a avaliação de vocês sobre a cobertura jornalística, né, no que envolve a violência contra a população LGBTI+. O que a mídia tem acertado, o que pode melhorar, e aí eu vou pedir para vocês serem sintéticos o máximo possível, e aí eu gostaria de ouvir cada um de vocês sobre essa pergunta, começando pela Cine. Desculpa, eu não ouvi o finalzinho da tua pergunta. Tu podes fazer o finalzinho dela, da pergunta da companheira, e o nome dela? Isabela Leite, repórter da Globo News, e ela queria saber qual que é a avaliação de vocês sobre a cobertura jornalística que envolve violência contra a população LGBTI+, o que pode ser melhorado e o que tem sido acertado. Tem uma questão que é a seguinte: a gente tem certas mídias que têm estudado muito sobre isso e tentado melhorar muito, visibilizando esses fatos. Mas ainda a gente observa certos vacilos cotidianos. Eu vou citar um exemplo muito recente. Há poucos dias, uma atriz americana, um ator americano, que todo mundo conhecia como uma atriz americana, que fez vários filmes, chegou e disse: sou um homem trans. A matéria começa dizendo o nome dela. Eu sei que todo mundo sabia o nome. E começar a falar, ela disse que é ele. Então, assim, tem certos elementos que ainda são difíceis de ser absorvido, né, pela grande mídia. Mas eu vejo o interesse dessa mídia que é mais, se relaciona mais com essas questões, né, do que outras mídias que são mais territorializadas, que são mais localizadas. Porque, assim, quem vive desse jornalismo policialesco, né, ainda comete a agressão porque quer agredir. Entendeu? Porque quer agredir. Então, é comum, por exemplo, nós que fazemos o levantamento enquanto movimento social, eu digo nós, mas eu digo a ANTRA, né, é muito comum nessa busca por esses dados que vêm da mídia e que viram informações oficiais nos nossos relatórios de violência, encontrar registro de um homem que se veste de mulher, quando ali tem uma travesti, tem uma transexual. Então, nós temos uma dualidade aí, né? Nós temos uma mídia que quer ser uma mídia mais profissional e que, mesmo que cometa certas gaps, porque ainda tá distante do entendimento sobre transgeneridade, sobre identidade de gênero, né, sobre orientação sexual na sua completude, mas faz um esforço. Nós temos uma outra que investe na agressão, que investe na perseguição a todas nós, porque isso lhes é rentável. Né? Então, como é que a gente pode melhorar aqui? Quando nós, enquanto sociedade, pararmos de consumir essa outra aqui.
E, para isso, é uma disputa de sociedade muito grande que a gente precisa fazer para dar conta dessa dimensão. Mas confesso que eu sou formada em comunicação, trabalhei um pouco, eu tenho, né, essa relação. Eu vejo hoje um interesse maior de uma parte dessa mídia de entender mais, mas ainda distante do que a gente precisa para mudar uma cidade, porque comunicação é uma boa ferramenta do que realmente transforma uma cidade, que é a educação. Para mim, a comunicação ela só pode e deve estar atrelada com a educação. E, infelizmente, são searas que ainda são muito conquistadas pelos nossos algozes. Porque o movimento LGBTQIA+, nunca vai ter um canal de TV, acredito eu. Mas as igrejas, extremamente, as mais, né, os oportunistas religiosos, não pagam nada para ter púlpitos, para ter um monte de TV e para perseguir a nossa existência todos os dias. Obrigado, Cine. Anderson, como a Lohane falou, quer fazer sua contribuição? Bom, eu concordo, eu acho assim que a mídia, por vezes, trata o tema de forma inadequada ainda. Eu percebo hoje um esforço maior em tratar, principalmente terminologicamente, né, informar a população, mas é muito triste, principalmente em relação à população de pessoas transexuais e travestis, você perceber sempre um ataque deliberado a essas identidades, e esses ataques se dão exatamente quando se usam termos como era homem, virou mulher, ou coisas do tipo, entendeu? Então, isso realmente precisa e deve ser mudado, né? Então, eu percebo um esforço, mas enquanto for rentável agredir nossa população, nós realmente estaremos em uma situação difícil. Então, mas eu espero, né, que os profissionais de comunicação se qualifiquem e procurem entender melhor a terminologia, até para informar melhor a população. Obrigado. Lohane, a sua contribuição, ainda sobre aquela pergunta a respeito da cobertura da mídia. Bom, eu concordo com o que a Cime e o Anderson falaram. Eu acredito que tem um esforço, sim, de mídias alternativas, sobretudo, né? A mídia de massa, ela tem um papel importante na formação da opinião pública, e eu acho que também é importante acrescentar, né, a mudança que ocorreu, acho que talvez até que influencia, aí eu estou fazendo um pensamento alto mesmo, que das redes sociais, o surgimento das redes sociais talvez tenham influenciado essas mídias de massa para que elas tenham uma preocupação um pouco maior, até com não são detalhes, mas com coisas que a gente não percebia antes e que agora talvez esteja com uma visibilidade maior, que é, por exemplo, incluir o nome das pessoas, né? Acho que isso acontece tanto com a população LGBTQIA+, como com a população negra, que às vezes, de aparecer, um homem negro foi morto, uma travesti foi morta, e essa pessoa ter invisibilizado a sua identidade, a sua história, seu nome, seu sobrenome, e quando tem, às vezes, aparece o nome de registro dessa pessoa e não o nome social com o qual ela se identifica, isso são essas violências, né? Então, a mídia, acho que ela tem um papel nesse sentido, mas que talvez a gente esteja vendo um movimento de mudança que pode ter como um dos fatores, inclusive, essa pulverização que as redes sociais permitiu de uns anos para cá, né? Que incluiu outros atores na produção dessa comunicação e desse conhecimento, né? Essa produção de saber que foi um pouco mais descentralizada, diga, pelo menos aparentemente. Obrigado. Gente, um aviso. O Anderson, ele está na delegacia, trabalhando enquanto participa aqui com a gente. E aí ele teve que sair, a gente não sabe dizer se ele vai conseguir voltar ainda, mas caso ele não consiga, eu queria agradecer muito pela participação dele, foi fundamental aqui para a nossa mesa. Bom, tá chegando muita pergunta, né? Muitas perguntas especialmente sobre como melhor aplicar essa resolução do STF, né?
como enfrentar o racismo institucional e a LGBTfobia dentro das organizações policiais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, né? Que junto com a nota técnica vocês lançaram também com a FGV, a gente colocou os links nos comentários, um protocolo policial para enfrentamento à violência LGBTfóbica, né? E aí queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são os procedimentos, né, que o protocolo sugere para o sistema de segurança pública e para o judiciário, para que a gente possa acolher melhor a vítima e penalizar melhor os agressores. Começando pela Cine. Eu acho que a gente vai fazer o inverso. Acho que é a Lohane que faz um pouco desse estudo, trazer, e a gente podia falar um pouco do que a gente pensa enquanto potência para esse instrumento. Já sei, a gente pode alterar aí tua ordem. Perfeito. Problema nenhum. Pode falar, Lohane. Bom, acho que antes de falar do protocolo, só trazer algumas das medidas que a gente também sugere na nota técnica, que foi uma pergunta, se não me engano, antes da própria Isabela, não lembro o nome da companheira que perguntou, mas, enfim, como medida, é claro que, assim, a nota técnica, antes de tudo, é importante dizer que tanto o protocolo quanto a nota técnica, eles tiveram um objetivo bem delimitado, que foi tratar de... a gente constituiu um documento que servisse, né, que fosse útil para organizações como a BGLT, ANTRA e outras muitas organizações que denunciam essas violências há muitos anos, que esse documento fosse útil para a mobilização que elas pretendem fazer, com base, é claro, na decisão do STF. Então, o rol de medidas que a gente propõe na nota técnica e as sugestões no protocolo policial, eles são exaustivos, né? Eles não são fixados ou não alteráveis. De fato, são propostas que eventualmente podem ser adaptadas conforme a realidade, porque acho que um dos desafios também foi pensar em particularidades regionais, né? Que a gente sabe que a realidade onde eu estou em São Paulo, a realidade aqui é uma, no interior do Recife vai ser outra, e assim sucessivamente. Então, dentro desse escopo, a gente propôs algumas medidas que podem ser, claro, discutidas com atores que, enfim, estão ali na linha de frente dessa violência LGBTfóbica, né? Como a instituição policial, mas também parlamentares, poder legislativo. E aí, na nota técnica, a gente estabeleceu, por exemplo, como medidas que podem mitigar essa violência, né? A constituição de conselhos participativos, o acolhimento e geração de outras rendas para a população LGBTQIA+, programas de formação e capacitação de profissionais de saúde, porque quando a gente fala em violência, a gente pensa muito na violência física, mas a transversalidade, ela também conversa muito com a violência psicológica e o abuso que é, né? Você sofrer uma violência e procurar alguma instituição que vai reproduzir essa violência, ou o que acontece, a reprodução disso dentro do âmbito familiar. Uma outra possibilidade também são políticas voltadas para o policiamento que envolvam a comunidade, então a participação social, a gente entende que pode ser um primeiro passo super importante para que exista essa redução de danos, porque acho que um outro entendimento é de que esses documentos, é claro, eles não são solução para absolutamente nenhuma violência estrutural, né, mas sim um documento que pode complementar a atuação dessas organizações e movimentos que já atuam há muito tempo historicamente. Então, de fato a contribuição da academia para que não fique só no papel, mas que ele seja de fato utilizado de maneira prática, né? E que de fato seja um apoio, né? E não só um papel que fique na gaveta. Com relação ao protocolo policial, a gente destinou esse protocolo para um público muito específico, que é a instituição policial, então desde o policial militar que vai fazer a abordagem, mas também como que essa pessoa, essa vítima ou pessoa acusada de alguma ação criminalizada vai ser atendida na delegacia. E o objetivo não era necessariamente trazer a responsabilização, a penalização de eventuais agressores, né? Mas traçar um diálogo com a instituição policial, trazendo as medidas que a gente entende que é o mínimo, basicamente, né? É você
dirigir a pessoa pelo nome social, a revista ser feita da maneira mais respeitosa possível, então a policial ou o policial serem aqueles que representam a identidade daquela pessoa, então se é uma mulher trans, que seja feita essa revista por uma policial mulher. Além disso, a abordagem não ser feita pelo que a gente chama de fundada suspeita, né, que é muito discutido no campo do estudo das relações raciais contra pessoas negras, mas a população LGBTQIA+, também sofre com esse estereótipo que foi caracterizado como fundada suspeita. Então, por exemplo, uma abordagem policial ser realizada porque tem duas pessoas que se identificam com o mesmo sexo, trocando afetividade, trocando carinho, isso ser um motivo para uma abordagem policial, então a gente também expõe isso nesse documento. Um outro ponto é quando o policial ou a policial ela se dirige à pessoa identificada como, né, pertencente à população LGBTQIA+, que ela não seja tratada por termos pejorativos, insultos, pelo nome de registro, inclusive para o registro da ocorrência, né? Então, qualquer documento que precise ser preenchido com o nome, a identidade de gênero ou orientação sexual dessa pessoa, que ela seja feita em respeito àquilo que ela declara. E na delegacia o mesmo procedimento, que todo procedimento seja realizado com base com respeito, seja para a pessoa que foi até lá porque sofreu uma violência, então enquanto uma vítima, mas também pela pessoa acusada de alguma ação criminalizada, né? Enfim, ela pode ser considerada uma suspeita de alguma coisa, mas ela sim necessita ser recebida com respeito em função da sua identidade de gênero ou orientação sexual. Então, esses são um pouco os pontos que a gente traz nesses dois documentos, e eles são importantes porque, assim, é muito triste, na verdade, a gente tem que fazer isso ainda hoje, porque são medidas que não deveriam estar sendo discutidas, né? É, 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 é você ter uma instrução de apresentar para aquela pessoa direitos mínimos. Mas são essas medidas que a gente propõe porque elas são sistematicamente violadas por essas instituições. Obrigado, Lohane. Sim, se você quiser falar. Ai, desculpa, te interromper. Nada, relaxa. Eu queria exatamente especificar para isso, né? Para Lohane um pouco a ideia do conteúdo desse trabalho, mas dizer o quanto isso é importante para a gente. Eu comecei falando que os protocolos não resolvem, que os nossos protocolos são uma orientação, mas quando eu falo que a gente tem a legislação, que a gente tem a decisão, e que quando a gente chega numa delegacia, a gente não se sente segura ainda, mas que a gente sabe que nós temos uma proteção, que nós temos um argumento, eu acho que a construção desses protocolos, da nota técnica, assim, é um pouco aonde essa pessoa, seja ela o operador de segurança, seja ela a vítima, seja ela uma pessoa LGBTQIA+, em alguma situação, possa identificar também, porque eu acho que assim, é um bom material para quem opera no campo da segurança, para quem trabalha nisso, mas é um bom material também para quem se enxerga numa situação e quer saber como seria o ideal, né? Então, isso também é interessante para a gente. Então, quando a gente sabe que tem uma decisão do STF, muitas de nós também não sabe dizer numa delegacia como a gente quer, porque a gente não está acostumado a lidar com esse ambiente. Eu vou todo dia à padaria, eu não vou todo dia à delegacia. Eu não sei como lidar nesse lugar. E quando eu chego e os olhares são de culpabilização na minha pessoa, por eu ser quem sou, eu ainda fico ainda mais nervosa. Então, é uma boa ferramenta para isso também. Para além disso, é uma boa ferramenta para que esta militância unifique uma ação. Eu acho que assim, o que a gente está nesse momento hoje estudando é como pegar isso e traduzir numa ação conjunta entre todas nós de interlocução com esse Estado, enquanto instituição, né? Não enquanto unidade da federação ou governo federal,
todos juntos, né, enquanto instituição. Então, como é que nós, movimento social, vamos nos relacionar com o Estado e vamos fazer cobranças para a implementação dessas sugestões que foram construídas, né, por várias cabecinhas e por muitos diálogos e por muitas conversas. Eu acho que é um X da questão para a gente pensar o quão 2021 vai ser um marco para a nossa atuação, porque a gente precisa entender que precisamos nós tensionarmos para que essa realidade mude. Porque enquanto existe uma decisão que ela está no site do STF e ela não está na vida de uma lésbica negra da Zona Leste de São Paulo, né? Ou de uma trava indígena no interior do Pará, né? Ou de uma bicha pintosa de uma pessoa, enquanto isso não chegar na vida dessas pessoas, não adiantou. Então, a gente precisa intervir, dialogar. Então, é essa unidade que eu penso que a gente precisa construir para 2021 para pensar essa operação conjunta, para pensar essa intervenção conjunta, para fazer essas instituições e estruturas entenderem que precisam criar os próximos capítulos disso. Porque a decisão está lá, está no papel, ninguém sabe o que usar, o Estado não cumpre seu papel, não orienta, não há um debate justificado porque ninguém quer falar disso, e elas continuam morrendo. Então, o que a gente precisa é entender a urgência desse debate, a urgência de parar de somente bradar. Agora é crime, agora é crime, agora é crime, e fazer com que isso se torne uma constante na vida desses operadores. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem para 2021. Por isso, esse material vai ser um material que a gente vai dar muito debaixo do nosso braço, né? Por aí, Brasil afora, para promover debates possíveis, tensionamentos possíveis, lutas possíveis, para que a gente consiga intervir de uma outra maneira. Nossa, muito obrigado pela fala, Cine, Lohane. A gente está chegando já no nosso encerramento. Ia falar que a gente já tem quase 400 pessoas assistindo. Estou muito feliz mesmo. E queria que vocês fizessem as suas falas finais, né? O encerramento. Agora é aquele momento de fazer a fala bombástica, né? De propor transformações cada vez maiores para o futuro, até porque eu sempre falo isso da perspectiva de negro, eu acho que tem que falar isso também da perspectiva de gay, que lutar por direitos não é uma coisa que a gente possa fazer com os nossos olhos voltados para os nossos netos, né? Eu acho que a luta por direitos é uma luta que a gente faz e a gente tem pressa nela, né? Então, como vocês percebem esse futuro e, enfim, a fala de encerramento de vocês. Obrigado. Vou começar, então, agora para trocar um pouquinho, para a gente não ficar sempre no mesmo movimento. Primeiro, agradecer imensamente. Assim. A BGLT, a gente está num processo de muito debate interno, de muita reflexão. São temas que são muito caros a nós há muito tempo, né? Porque esse sentimento dessa impunidade, de não ter justiça, isso nos cansa. Há um descrédito imenso da população LGBTQIA+, em procurar, né, para fazer um boletim de ocorrência que seja, né, para fazer uma denúncia que seja, não é um lugar que a gente consegue enxergar possível na nossa existência. Então, é um sentimento muito ruim que perpetua essa lógica de que somos esse pecado, de que somos pessoas abjetas, que não podemos ocupar esses lugares da cidadania, do direito. Né? E essa ausência, né, provocada por tanta dor, por tanta impunidade, faz com que a gente perpetue isso. Então, assim, é um tema muito caro, é um momento muito especial. Incluir essa temática, né, no fórum
com tanto destaque, com tanto carinho como vocês trataram. Pedir desculpa às pessoas que estiveram durante a semana. Eu sou uma pessoa louca, eu não digo não para nada. Quando eu vejo, eu estou fazendo 1000 coisas. Eu não dou conta, e eu não sei dizer que eu não dou conta. E eu acabo fazendo. E pedir desculpa, agradecer muita atenção, carinho que vocês tiveram comigo nessa loucura toda. Dizer que a gente está aqui para construir o 15º, 16º Fórum e queremos, né, promover outros debates possíveis, que não só na semaninha, mas ao longo do ano, como eu já falei, 2021 vai ser muito importante para a gente, e a gente espera contar com todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que participou. Eu entrei rapidamente ali no bate-papo para tentar ler tudo que estava sendo colocado. Obrigada a todo mundo que esteve conosco até agora. Espero que a gente se encontre aí nas trincheiras e durante essas lutas e em outros momentos também prazerosos possíveis. Obrigada. Bom, eu também gostaria de agradecer muito o convite. Eu não sei se é possível, mas é que eu não gosto de participar de coisas que eu não consigo fazer perguntas, então eu fico à disposição. Não sei se a organização, enfim, pode deixar meu contato. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, eu fico à disposição também para responder algumas perguntas que eu, né, tiver elementos para. Dizer que realizar, fazer parte da elaboração desses documentos ao lado da Cime, do Anderson e de muitas outras pessoas, do Tiago, da Natália, de todas as alunas, os alunos e alunos da clínica, foi para mim uma experiência muito, muito engrandecedora, porque realmente foi olhar para esse movimento da academia e ver que talvez ele tenha alguma utilidade, né? Porque acho que a gente sempre está sempre produzindo coisas, mas que, via de regra, ele fica restrito àquele ambiente de discussão, né? E ouvir a Cime, ouvir o Anderson, ouvir a Bruna, acho que dá um gás para a gente continuar fazendo aquilo que a gente faz, né, e entender que talvez abra espaços para interlocuções maiores, com um propósito muito maior do que essa restrição, né. E aí, só para finalizar, porque eu fiquei muito impactada quando eu vi, na verdade é só uma sugestão de documentário. Foi a primeira vez que eu ouvi o termo passabilidade, que foi pela voz da Rosa Luz, que é uma atriz e cantora, e ela foi protagonista de um filme que chama Estamos Todos Aqui, de 2017. Então, quem puder assistir, eu acho que traz uma percepção muito grande desse tema que a gente passou muito brevemente, mas que é super importante, que é a questão da transversalidade, né? Porque o documentário ele fala muito sobre a expulsão de moradores e moradoras da favela da Prainha, e a Rosa Luz, ela é uma dessas pessoas. Então, é um documentário que visa aproximar o público dessa demanda por um direito, que é o direito à moradia digna, né? Só que, junto a isso, tem todas as outras opressões que estão envolvidas nesse documentário. E então, só queria deixar essa sugestão para quem tiver a oportunidade para ver, dizer que foi um filme que me marcou muito e eu acho que conversa bastante com as discussões que a gente teve aqui. Muito obrigada. Obrigado, Rohaine. Bom, gente, antes de encerrar, eu queria sinalizar que a gente tem uma outra mesa sobre racismo no setor de segurança pública, às 7. Avisar que a gente vai ter um registro gráfico dessa nossa conversa, vai sair depois, eu acredito que amanhã. E para quem quiser o contato de vocês, não sei se vocês querem passar aqui, ou se eu passo o meu, depois eu repasso de vocês para quem procurar. O que você acha, Lohane, sim, o que vocês acham? Bom, eu não sei, o meu e-mail, estou nas redes sociais também, mas eu nunca lembro o meu nome nas redes sociais, mas para quem quiser, o meu e-mail é Lohane Carvalho, como está aqui embaixo, 10, no numeral, @gmail.com. E eu fico à disposição para, enfim, para a gente continuar essa conversa por esses outros veículos de comunicação. Obrigado. Sim, você digitou no chat, mas eu estou com dificuldade de abrir aqui. Você quer falar? Passa tudo, Twitter, Instagram, Facebook. Bom, da BGLT é @abglt.oficial, vocês acham a gente no Insta. Só digitar BGLT que acha no Facebook também.
E o meu é o contrário, é meu sobrenome e meu nome. Então é @larracine. É o contrário. Então, Cine Larra tá aqui embaixo, é só trocar. Larracine. Que aí vocês me acham no Insta e a gente pode seguir conversando. Bom, gente, muito obrigado. Agradeço imensamente por vocês terem aceitado o convite. Nossa, eu estou muito contente mesmo pela realização dessa mesa. Agradeço ao Fórum pelo espaço, tanto, enfim, da realização das pesquisas que a gente tem realizado, quanto desse evento e dessa mesa especificamente. Agradeço também para todo mundo que assistiu, que fez pergunta. Espero que vocês consigam tirar o máximo proveito possível dessa atividade. E acho que encerro por aqui. Muito obrigado a todas e todos. Beijão.